Algumas ressonâncias na história da espiritualidade. 172. Esta união entre a devoção ao coração de Jesus e o compromisso com os irmãos atravessa a história da espiritualidade cristã. Vejamos alguns exemplos. Ter uma fonte para os outros. 173. A partir de Orígenes, vários padres da Igreja interpretaram o texto de João 7,38, onde correr do seu coração rios de água viva, como referindo-se ao próprio fiel, ainda que seja a consequência de ele próprio ter bebido de Cristo. Assim, a união com Cristo não tem apenas o objetivo de saciar a própria sede, mas de se tornar uma fonte de água fresca para os outros. Orígenes dizia que Cristo cumpre a sua promessa, fazendo brotar em nós correntes de água. A alma do ser humano, que é a imagem de Deus, pode conter em si mesma e produzir de si mesma poços, fontes e rios. 174. Santo Ambrósio recomendava beber de Cristo para que abunde em ti a fonte de água que jorra para a vida eterna. E Mário Vitorino sustentava que o Espírito Santo é dado em tal abundância que quem o recebe torna-se um ventre que emana rios de água viva. Santo Agostinho dizia que esse rio que brota do fiel é a benevolência. São Tomás de Aquino reafirmou essa ideia, afirmando que quando alguém se apressa a comunicar-se aos outros os diversos dons da graça que recebeu de Deus, brota de seu ventre água viva. Um minutinho. Pode ir. 175. Com efeito, embora o sacrifício da cruz, oferecido com coração amante e obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita pelos pecados do gênero humano. A Igreja, que nasce do coração de Cristo, prolonga e comunica em todos os tempos e lugares os efeitos dessa única paixão redentora que conduz os homens à união direta com o Senhor. 176. Na Igreja, com a mediação de Maria, intercessora e mãe, só pode ser entendida como participação nesta única fonte, que é a mediação do próprio Cristo, único Redentor. E essa função subordinada de Maria não hesita a Igreja em proclamá-la. A devoção ao coração de Maria não quer enfraquecer a adoração única devida ao coração de Cristo, mas estimulá-la. A função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum, ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo, manifesta antes a sua eficácia. Graças à imensa fonte que brota do lado aberto de Cristo, a Igreja, Maria e todos os fiéis, de diferentes maneiras, tornam-se canais de água viva. Deste modo, o próprio Cristo revela
a sua glória na nossa pequenez. 177. Só um minutinho. Pode ir. Fraternidade mística. São Bernardo, ao mesmo tempo que convidava a união com o coração de Cristo, aproveitava a riqueza desta devoção para propor uma mudança de vida fundada no amor. Ele acreditava que era possível uma transformação da afetividade, escravizada pelos prazeres, e não se liberta pela obediência cega a uma ordem, mas numa resposta à doçura do amor de Cristo. Supera-se o mal com o bem, vence-se o mal com o crescimento do amor. Ama, pois, o Senhor teu Deus com o afeto de um coração pleno e íntegro. Ama-o com toda a vigilância e circunspecção da razão. Ama-o também com todas as forças, de modo que nem sequer tenhas medo de morrer por seu amor. Que o Senhor Jesus seja doce e suave ao teu coração, contra os prazeres carnais malignamente doces, e que a doçura vença a doçura, como um prego expulsa outro prego. Olha que imagem legal, né? Cento e 178. São Francisco de Sales foi especialmente iluminado pelo pedido de Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Assim, dizia ele, nas coisas mais simples e ordinárias, roubamos o coração do Senhor. É necessário ter o cuidado de o servir e de o servir bem, seja nas coisas grandes e elevadas, que nas coisas pequenas e desprezíveis. Pois podemos igualmente, por essas ou por aquelas, roubar-lhe o coração por amor. Esses pequenos gestos cotidianos de caridade, essa dor de cabeça, essa dor de dentes, essa indisposição, esta contrariedade do marido ou da mulher, esse copo quebrado, esse desprezo ou este enfado, a perda das luvas, de um anel, de um lenço, esse pequeno incômodo assumido para deitar-se a boa hora e se levantar cedo para rezar, para receber a comunhão, essa pequena vergonha que se experimenta ao fazer um ato de devoção em público. Em suma, todos esses pequenos sofrimentos, recebidos e abraçados com amor, satisfazem grandemente a bondade divina. Mas, em última análise, a chave da nossa resposta ao amor de Cristo é o amor ao próximo. É um amor firme, constante, imutável, e não se detendo em ninharias, nem nas qualidades ou condições das pessoas. Não está sujeito a mudanças ou animosidades. Nosso Senhor ama-nos sem interrupção. Suporta as nossas faltas como as nossas imperfeições. Devemos, portanto, fazer o mesmo em relação aos nossos irmãos, jamais deixando de apoiá-los. Eliane, Sim, você lê mais uma vez esse, porque esse vale a pena a gente repetir. tá bom. É muito profundo, né? Muito denso, né? Muito Esse, denso. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa assim da simplicidade. O é, amor é simples. O amor não é uma coisa complicada, não é? Mas então, é uma coisa
é uma coisa constante. O amor aumenta com pequenas coisas e não com grandes gestos, né? Você só chega ao grande gesto se tiver feito as pequenas, né? Isso É é que é isso. lindo. Então, é isso Vamos que eu acho lá que de novo? vamos ler de novo para degustar um pouco Tá bom. mais. 178. São Francisco de Sales foi especialmente iluminado pelo pedido de Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Assim, dizia ele, nas coisas mais simples e ordinárias, roubamos o coração de Jesus. É necessário ter o cuidado de o servir bem, seja nas coisas grandes e elevadas, e nas coisas pequenas e desprezíveis, pois podemos igualmente, por estas ou por aquelas, roubar-lhe o coração por amor. Esses pequenos gestos cotidianos de caridade, essa dor de cabeça, essa dor de dentes, essa indisposição, esta contrariedade do marido ou da mulher, esse copo quebrado, esse desprezo ou este enfado, a perda das luvas, de um anel, de um lenço, esse pequeno incômodo assumido para deitar-se a boa hora ou se levantar cedo para rezar, para receber a comunhão, essa pequena vergonha que se experimenta ao fazer um ato de devoção em público. Em suma, todos esses pequenos sofrimentos recebidos e abraçados com amor satisfazem grandemente a bondade divina. Mas, em última análise, a chave da nossa resposta ao amor do coração de Cristo é o amor ao próximo. É um amor firme, constante, imutável, que não se detendo em ninharias, nem nas qualidades ou condições das pessoas, não está sujeito a mudanças ou animosidades. Nosso Senhor ama-nos sem interrupção, suporta as nossas faltas como nossas imperfeições. Devemos, portanto, fazer o mesmo em relação aos nossos irmãos, jamais deixando de apoiá-los. 179. São Charles de Foucault queria imitar Jesus Cristo, viver como ele viveu, agir como ele agiu, fazer sempre o que Jesus teria feito no seu lugar. Para realizar plenamente esse objetivo, necessitava conformar-se aos sentimentos do coração de Cristo. Assim, a expressão amor por amor aparece mais uma vez quando ele diz: desejo de sofrimentos para retribuir-lhe amor por amor, para imitá-lo, para entrar na sua obra e oferecer-me com ele o nada que sou, em sacrifício como vítima para a santificação dos homens. O desejo de levar o amor de Jesus, o seu trabalho missionário entre os mais pobres e esquecidos da terra, levou-o a adotar como lema Jesus Caritas, com o símbolo do coração de Cristo encimado por uma cruz. Não foi uma decisão superficial. Com todas as minhas forças, procuro mostrar e provar a esses pobres irmãos perdidos que a nossa religião é toda caridade, toda fraternidade, que o seu emblema é um coração. E quis estabelecer-se com outros irmãos em Marrocos, em nome do coração de Jesus. Deste modo, a ação evangelizadora deles seria uma irradiação. A caridade
deve irradiar das fraternidades como irradia do coração de Jesus. Esse desejo fez dele, pouco a pouco, um irmão universal, porque deixando-se plasmar pelo coração de Cristo, quis abraçar no seu coração fraterno toda a humanidade sofredora. O nosso coração, como o da Igreja, como o de Jesus, deve abraçar todos os homens. O amor do coração de Jesus pelos homens, o amor que ele manifestou na sua paixão, é o amor que nós devemos ter por todos os seres humanos. Nossa, isso é forte também. 180. Continuo? Sim. 180. O padre Henri Ouvelin, diretor espiritual de São Charles de Foucault, dizia que quando Nosso Senhor vive num coração, ele lhe dá esses sentimentos, e esse coração se abaixa para os pequenos. Tal foi a disposição do coração de um Vicente de Paulo. Quando Nosso Senhor vive na alma de um sacerdote, inclina-o para os pobres. É importante notar como essa dedicação de São Vicente, que o padre Ouvelin descreve, era também alimentada pelo coração, pela devoção ao coração de Cristo. São Vicente exortava a tomar do coração de Nosso Senhor algumas palavras de consolação para o pobre doente. Para que isso seja real, pressupõe-se que o próprio coração tenha sido transformado pelo amor e pela mansidão do coração de Cristo. E São Vicente repetiu muito esta convicção em seus sermões e conselhos, tanto que se tornou uma característica proeminente das constituições de sua congregação. Todos também porão grande diligência em aprender essa lição ensinada por Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, considerando, como ele mesmo afirma, com a mansidão se possui a terra, porque com o exercício dessa virtude se ganham os corações dos homens para se converterem a Deus, o que não conseguem aqueles que tratam com o próximo dura e asperamente. A reparação. Construir sobre as ruínas. 181. Tudo isso nos permite compreender, à luz da palavra de Deus, que sentido devemos dar à reparação oferecida ao coração de Cristo e o que o Senhor realmente espera que reparemos com a ajuda da sua graça. Muito se discutiu a esse respeito, mas São João Paulo II ofereceu uma resposta clara aos cristãos de hoje, a fim de nos guiar para um espírito de reparação mais em sintonia com o Evangelho. Sentido social da reparação ao coração de Cristo. 182. São João Paulo II explicou que, entregando-nos em conjunto ao coração de Cristo, sobre as ruínas acumuladas pelo ódio e pela violência, poderá ser construída a civilização do amor tão desejada, o reino do coração de Cristo. Isso implica certamente que sejamos capazes de unir o amor filial para com Deus ao amor do próximo. Pois bem, esta é a verdadeira reparação pedida pelo coração do Salvador.
junto a Cristo sobre as ruínas que com o nosso pecado deixamos neste mundo, somos chamados a construir uma nova civilização do amor. Isto é reparar, conforme o que o coração de Cristo espera de nós. No meio do desastre deixado pelo mal, o coração de Cristo quis precisar de nossa colaboração para reconstruir a bondade e a beleza. 183. É verdade que todo pecado prejudica a igreja e a sociedade, de modo que a cada pecado pode atribuir-se indiscutivelmente o caráter de pecado social. Embora isso seja especialmente verdade para alguns pecados que constituem, pelo seu próprio objeto, uma agressão direta ao próximo. São João Paulo II explicou que a repetição desses pecados contra os outros acaba muitas vezes por consolidar uma estrutura de pecado que afeta o desenvolvimento dos povos. Frequentemente, isso está inserido numa mentalidade dominante que considera normal ou racional o que não passa de egoísmo e de indiferença. Esse fenômeno pode definir-se como alienação social. Alienada é a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização deste dom e a constituição dessa solidariedade interhumana. Não é apenas uma norma moral que nos leva a resistir a essas estruturas sociais alienadas, a desnudá-las, a criar um dinamismo social que restaure e construa o bem. Mas é a própria conversão do coração que impõe a obrigação de reparar tais estruturas. É a nossa resposta ao coração amante de Jesus Cristo, que nos ensina a amar. Esse aqui eu queria que desse de novo também. O 183? Porque ele fala da resposta da gente, né? Tá bom, vou repetir. É verdade, todo pecado. Vou repetir. Isso é que as pessoas não têm muito. 183. É verdade que todo pecado prejudica a igreja e a sociedade, de modo que a cada pecado pode atribuir-se indiscutivelmente o caráter de pecado social, embora isto seja especialmente verdade para alguns pecados, que constituem, pelo seu próprio objeto, uma agressão direta ao próximo. São João Paulo II explicou que a repetição desses pecados contra os outros acaba muitas vezes por consolidar uma estrutura de pecado que afeta o desenvolvimento dos povos. Frequentemente, isso está inserido numa mentalidade dominante que considera normal ou racional o que não passa de egoísmo e indiferença. Esse fenômeno pode definir-se como alienação social. Alienada é a sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização deste dom e a constituição dessa solidariedade interhumana. Não é apenas uma norma moral que nos leva a resistir a essas estruturas sociais alienadas, a desnudá-las e a criar um dinamismo social que restaure e construa o bem. Mas é a própria conversão do coração que impõe a obrigação de reparar tais estruturas.
É a nossa resposta ao coração amante de Jesus Cristo, que nos ensina a amar. Muito legal. 184. Precisamente porque a reparação evangélica tem este forte significado social, nossos atos de amor, de serviço, de reconciliação, para serem reparações eficazes, requerem que Cristo os impulsione, os motive e os torne possíveis. São João Paulo II dizia também que para construir a civilização do amor, a humanidade de hoje precisa do coração de Cristo. A reparação cristã não pode ser entendida apenas como um conjunto de obras exteriores que são indispensáveis e, por vezes, admiráveis. Exige uma espiritualidade, uma alma, um sentido que lhe dê força, impulso e criatividade incansável. Precisa de vida, do fogo e da luz que vem do coração de Cristo. Reparar os corações feridos. 185. Por outro lado, uma reparação meramente exterior não é suficiente, nem para o mundo, nem para o coração de Cristo. Se cada um pensar nos seus próprios pecados e nas consequências para os outros, descobrirá que reparar os danos causados a este mundo implica também o desejo de reparar os corações feridos, onde se produziu o dano mais profundo, a ferida mais dolorosa. 186. O espírito de reparação convida-nos a esperar que cada ferida possa ser curada, por mais profunda que seja. A reparação completa parece, por vezes, impossível, quando se perdem definitivamente bens ou pessoas queridas, ou quando certas situações se tornam irreversíveis. Mas a intenção de reparar e de o fazer concretamente é essencial para o processo de reconciliação e para o regresso da paz ao coração. Eliane, eu não sei se você, na, na, na faculdade onde você trabalha, se fala sobre isso, mas tem se falado muito sobre reparação judicial. Já ouviu Sim, falar disso? sim, muitas vezes. Né? E como é difícil isso, né? Porque eu estava vendo uma história de uma moça, o rapaz brigou com a mulher, saiu bravo de casa e acelerou o carro e na curva atropelou uma família. Matou uma mulher e os outros ficaram machucados. Um deles perdeu o olho, enfim, ela fez um estrago. Né? Mas o cara não era um criminoso. Nem teve a intenção de matar. Mas de qualquer forma, Aconteceu, fez isso. ele fez uma coisa que gerou uma dor, Desastre para uma família inteira, entendeu? Uma coisa horrorosa, né? claro. E que então eles conseguiram fazer em vez dele ir preso, de fazer uma reparação, quer dizer, no sentido dele, ele ia ter que pagar um X de multa, né? E ia ter que acompanhar o menino que estava doente, parece que na escola, até o final
ia ter que pagar a escola e ia ter que fazer o leve e trás para o menino das terapias. É claro que isso aí, se você pegar um cara cretino, ele vai pagar e vai dar graças a Deus que não foi preso, né? Mas o que se fala, né, nesse programa que eu ouvi, sobre isso, que o mais legal não é nem essa parte financeira. O mais importante para a família foi poder questionar o seu algoz e falar: por que que você fez isso com a minha mãe? Porque, sabe, eles tiveram a oportunidade de chamar o cara e de perguntar para ele: por que que você fez isso? Né? Então, a partir desse mecanismo, os dois lados saíram pacificados, apesar de ter sido horrível, né? Tanto para um que não queria. Então, existe agora uns dois juízes, acho que no Rio de Janeiro, uma juíza que está se concentrando nesses casos. Claro, tem uma seleção, né? Sim, imagino. É uma seleção, não é qualquer crime, não é qualquer réu, né? E existe um processo que é um verdadeiro processo de cura para a pessoa conseguir se sentir em paz, apesar de ter o sofrimento que teve. Há tempos, por conta da história das guerrilhas na Colômbia, também saiu um programa em que o encontro entre os rebeldes que assassinaram civis e ficaram depois presos e foram depois condenados, o encontro com as famílias que foram prejudicadas. Nesse caso, a reparação não era judicial, porque nem o preso ficava eximido da sua pena, nem a família recebia nenhuma compensação. Mas o encontro deles, o diálogo deles, as motivações que cada um tinha eram profundamente curativas. Né? É profundamente. Aliás, o João Paulo II fez isso com o cara que tentou matá-lo. Né? Então, assim, eu acho que quando há a possibilidade, de fato, desses encontros, isso manifesta um espírito profundamente cristão. Agora, eu acho também que nesse item 186, o Papa Francisco fala de uma coisa que é muito tocante para mim. Ele diz que, às vezes, a reparação completa parece impossível, não só porque se pessoas se perderam, ou se perderam alguns bens inalienáveis, mas ele diz assim, ou quando certas situações se tornam irreversíveis. Eu acho que determinadas coisas se tornam irreversíveis. E aí um dilema, porque, de um ponto de vista da fé, você sabe, como, o que ele já disse, você não faz por obrigação, você faz porque seu coração foi tomado por esse amor. Agora, não tem volta, não tem volta. Não. Então, nessas situações é que eu acho que é muito difícil achar paz, mesmo que você queira muito encontrar essa paz. Mas esse caminho de volta não é possível de fazer. Então, eu penso que a única coisa a fazer é realmente entregar essa sua dor ao coração de Jesus, não só para que ele te console, mas que ele se console com o seu desejo sincero de que aquelas coisas não tivessem se dado como se deram. Eu acho que isso é o peso maior, que, na verdade, a gente, às vezes, tem que carregar. Isso é muito difícil. E eu acho que, às vezes, também a pessoa que cometeu o crime,
ela não tem consciência. Eu lembro de uma vez que teve depois eu vou tirar isso, mas eu lembro de uma vez que eu ouvi um psicólogo, também carioca, quase esqueci o nome dele, que ele falava assim, lembra do menino que foi arrastado, ficou preso no pé, o pé dele ficou preso no cinto de segurança? Sim, eu Ele lembro. foi Ficou arrastado. preso lá, ficou preso E no aí carro. esse psicólogo foi confrontar, foi chamar, psiquiatra, acho, foi chamado para confrontar ele para saber se o cara era maluco. É, e, então ele pergunta para o cara, por que você fez isso? Você não achou que podia ser seu filho ali? Ele falou, não, não podia, porque eu não tenho filho. Então, é uma pessoa tão desconectada, né, que não vai... Mas eu acho que a grande maioria, inclusive dos criminosos, se tivessem a oportunidade de falar, estupradores não, né, porque eles são malucos, eles vão aterrorizar mais ainda a pessoa, né? Mas dependendo do, do crime, do criminoso, de poder ter essa oportunidade de confrontar e também da família de confrontar o seu algoz, entendeu? E dizer para ela, você me machucou, você tinha minha mãe, entendeu? Porque senão a pessoa, o que acontece? Sei lá, pega aí, morreram 700 mil pessoas no Brasil com a Covid, né? Mas a uma distância, as pessoas que provocaram essa morte, elas, elas não têm. É como se não fossem elas. É como se fosse algo que tivesse que acontecer. Não, na verdade, nesse caso, eu acho que elas têm consciência do que fizeram. Não têm consciência de que o alcance seria de tal monta numérica, mas sabiam que, ao não comprar a vacina, estavam arriscando a vida de qualquer número de pessoas, porque eram pessoas com o poder na mão. Não eram pessoas alienadas que dirigiam um carro enlouquecidas e que não tinham filhos. As pessoas tinham filho, sabiam se resguardar disso, e sabem que têm resguardado, inclusive com as vacinas, mas não disseram isso porque os interesses econômicos eram outros. Interesses políticos eram outros. Aí eu acho gravíssimo. Gravíssimo. É maluco, você pega ontem, só para terminar esse assunto, né? Ontem o filho do Bolsonaro dizendo que planejar matar não é crime. Pois é, planejar matar não é crime. É ótimo. Né? Se você erra bala, Então não tem crime, entendeu? Eu tentei matar, errei a bala, não foi crime. É então, isso. é muito louco isso, é muito louco. Isso é um despropósito. Porque agora a gente vai entrar nessa coisa da beleza de pedir perdão. Vamos lá. Né? E isso é muito legal, porque é uma oportunidade que as pessoas não têm. Também. É isso mesmo. Não tem mesmo. Não tem essa. Nem percebe isso, né? Não veem essa beleza. Podemos ver a beleza de pedir perdão. 187. Não bastam as boas intenções, é indispensável um dinamismo interior de desejo que terá consequências externas. Em suma, a reparação para ser cristã, para tocar o coração da pessoa ofendida, e não ser um simples ato de justiça comutativa, pressupõe duas atitudes exigentes: reconhecer a culpa e pedir perdão. É desse reconhecimento honesto do mal causado ao irmão
e do sentimento profundo e sincero de que o amor foi ferido, que nasce o desejo de reparar. 188. Não se deve pensar e reconhecer o próprio pecado perante os outros seja algo degradante ou prejudicial para a nossa dignidade humana. Pelo contrário, é deixar de mentir a si mesmo, é reconhecer a própria história tal como ela é, marcada pelo pecado, sobretudo quando fizemos mal aos nossos irmãos. Acusar-se a si mesmo faz parte da sabedoria cristã. Isso agrada ao Senhor, porque o Senhor recebe o coração contrito. 189. Faz parte desse espírito de reparação o bom hábito de pedir perdão aos irmãos, que revela uma enorme nobreza no meio da nossa fragilidade. Pedir perdão é uma forma de curar as relações, pois reabre o diálogo e manifesta o desejo de restabelecer o vínculo da caridade fraterna. Toca o coração do irmão, consola-o e inspira-o a aceitar o perdão pedido. Assim, se o irreparável não pode ser completamente reparado, o amor pode sempre renascer, tornando a ferida suportável. 190. Um coração capaz de compaixão pode crescer em fraternidade e solidariedade, porque quem não chora retrocede, envelhece interiormente. Ao passo que a pessoa que chega a uma oração mais simples e íntima, feita de adoração e comoção diante de Deus, amadurece. Prende-se cada vez menos a si mesma e mais a Cristo. Torna-se pobre em espírito. Desse modo, sente-se mais próxima dos pobres, os prediletos de Deus. Por conseguinte, surge um autêntico espírito de reparação, pois quem está compungido no coração sente-se cada vez mais irmão de todos os pecadores do mundo. Sente-se mais irmão, sem qualquer aparência de superioridade nem dureza de juízo, mas sempre com desejo de amar e reparar. Esta solidariedade, gerada pela compunção, torna ao mesmo tempo possível a reconciliação. A pessoa capaz de compunção, em vez de se irritar e escandalizar pelo mal feito pelos outros, pelos irmãos, chora pelo pecado deles. Não se escandaliza. Cumpre-se uma espécie de reviravolta. A tendência natural de ser indulgente consigo mesmo e inflexível com os outros inverte-se. E pela graça de Deus, a pessoa torna-se exigente consigo mesma e misericordiosa com os outros. Beleza, hein? Lindo isso, né? Nossa, é incrível, incrível. Esse texto do Papa é extraordinário. É para ser lido muitas vezes, você tem razão. Então, acho que esse 190 merecia. Só para a gente acabar, porque ele termina, parece uma sinfonia. Quer de novo? Vamos, 190. Vamos lá, 190. Um coração capaz de compaixão pode crescer em fraternidade e solidariedade, porque quem não chora retrocede, envelhece interiormente.
Ao passo que a pessoa que chega a uma oração simples e íntima, feita de adoração e comoção diante de Deus, amadurece. Desse modo, sente-se mais próxima dos pobres, os prediletos de Deus. Por conseguinte, surge um autêntico espírito de reparação, pois quem está compungido no coração sente-se cada vez mais irmão de todos os pecadores do mundo. Sente-se mais irmão, sem qualquer aparência de superioridade, nem dureza de juízo, mas sempre com o desejo de amar e reparar. Esta solidariedade, gerada pela compunção, torna ao mesmo tempo possível a reconciliação. A pessoa capaz de compunção, em vez de se irritar e se escandalizar pelo mal feito pelos irmãos, chora pelo pecado deles. Não se escandaliza. Cumpre-se uma espécie de reviravolta. A tendência natural de ser indulgente consigo mesmo e inflexível com os outros inverte-se. E pela graça de Deus, a pessoa torna-se exigente consigo mesma e misericordiosa com os outros. A reparação, um prolongamento do coração de Cristo. 191. Há um outro modo complementar de entender a reparação, que nos permite colocá-la numa relação ainda mais direta com o coração de Cristo, sem excluir dessa reparação o compromisso concreto com os irmãos do qual falamos. 192. Num outro contexto, afirmei que Deus, de certa maneira, quis limitar-se a si mesmo e que muitas coisas que consideramos males, perigos ou fontes de sofrimento, na realidade fazem parte das dores de parto que nos estimulam a colaborar com o Criador. A nossa cooperação pode permitir que o poder e o amor de Deus se difundam nas nossas vidas e no mundo. E a rejeição ou a indiferença podem impedi-lo. Algumas expressões bíblicas exprimem-no metaforicamente, como quando o Senhor grita: se te queres converter, Israel, volta para mim. Jeremias 4:1. Ou quando diz, perante a rejeição do seu povo: o meu coração dá voltas dentro de mim, comovem-se as minhas entranhas. Oséias 11:8. 193. Embora não seja possível falar de um novo sofrimento de Cristo glorioso, o mistério pascal de Cristo e tudo que o Cristo é, tudo que fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina e assim transcende todos os tempos e em todos se torna presente. Deste modo, podemos dizer que ele mesmo aceitou limitar a glória expansiva da sua ressurreição, conter a difusão do seu imenso e ardente amor para dar lugar à nossa livre cooperação com seu coração. Isso é tão real que a nossa recusa o detém nesse impulso de doação, tal como a nossa confiança e a oferta de nós próprios abrem um espaço, oferece um canal desimpedido para a efusão do seu amor. A nossa rejeição ou indiferença limitam os efeitos de seu poder e a fecundidade do seu amor em nós. Se ele não encontra em mim confiança e abertura,
Seu amor fica privado, porque ele mesmo assim o quis, do seu prolongamento na minha vida, que é única e irrepetível, e no mundo onde me chama a torná-lo presente. Isso não vem da sua fragilidade, mas da sua liberdade infinita, do seu poder paradoxal e da perfeição do seu amor por cada um de nós. Quando a onipotência de Deus se manifesta na fraqueza de nossa liberdade, só a fé a pode descobrir. 194. Com efeito, Santa Margarida conta que numa das manifestações de Cristo, ele lhe falou do seu coração apaixonado de amor por nós, que não podendo já conter em si as chamas de sua ardente caridade, precisa derramá-las. Uma vez que o Senhor Todo-Poderoso, na sua liberdade divina, quis ter necessidade de nós, a reparação entende-se como o remover dos obstáculos que colocamos à expansão do amor de Cristo no mundo, com nossas faltas de confiança, gratidão e entrega. A oferta do amor. 195. Para refletir melhor sobre esse mistério, socorremo-nos novamente da luminosa espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus. Ela sabia que algumas pessoas tinham desenvolvido uma forma extrema de reparação, com a boa vontade de se dar pelos outros, que consistia em oferecer-se como uma espécie de para-raios, a fim de que a justiça divina se realizasse. Pensei nas almas que se oferecem como vítimas à justiça de Deus, a fim de desviarem e de atraírem sobre ela os castigos reservados aos culpados. Mas, por muito admirável que tal oferta possa parecer, ela não está muito convencida disso. Estava longe de me sentir impelida a fazê-lo. Essa insistência na justiça divina acaba por levar a pensar que o sacrifício de Cristo fosse incompleto ou parcialmente eficaz, ou que a sua misericórdia não fosse suficientemente intensa. 196. Com a sua intuição espiritual, Santa Teresa do Menino Jesus descobriu que existe uma outra maneira de se oferecer, que não é necessário saciar a justiça divina, mas deixar o amor infinito do Senhor difundir-se sem entraves. Estou convencida de que se, ó meu Deus, o vosso amor desprezado vai ficar no nosso coração, estou convencida de que se encontrasseis almas que se oferecessem como vítimas de holocausto ao vosso amor, as consumiríeis rapidamente. Creio que ficareis contentes por não reprimirdes as ondas de infinita ternura que há em vós. Essa Santa Teresa de Menino Jesus, ela falou um negócio para trás, não sei se foi com você, que ela fala que mesmo que 1 milhão de pecados que eu tenha, que seja a pessoa mais horrorosa do mundo, diante do coração, esse coração ardente de Jesus, seria como uma gota d'água cair na pedra quente. É tão bonito isso, eu li. É muito lindo, né? Que a Né? misericórdia de Deus é maior que o fogaréu dos nossos pecados, né? É muito legal. É linda. Passamos a 197.
Não há nada a acrescentar ao único sacrifício redentor de Cristo. Mas é verdade que a recusa da nossa liberdade não permite que o coração de Cristo espalhe as suas ondas de infinita ternura neste mundo. Isso porque o próprio Senhor quer respeitar essa possibilidade. Foi isto, mais do que a justiça divina, que inquietou o coração de Santa Teresa do Menino Jesus, pois para ela a justiça só pode ser compreendida à luz do amor. Vimos que ela adorava todas as perfeições divinas através da misericórdia, e assim as via transfiguradas, radiantes de amor, dizendo: a própria justiça, e talvez mais ainda que qualquer outra, me parece revestida de amor. 198. Deste modo, nasce o seu ato de oferecimento, não à justiça divina, mas ao amor misericordioso. Ofereço-me como vítima de holocausto ao vosso amor misericordioso, suplicando-vos que me consumais sem cessar, deixando transbordar para minha alma as ondas de ternura infinita que estão encerradas em vós, e que assim eu me torne mártir do vosso amor, ó meu Deus. É importante notar que não se trata apenas de deixar que o coração de Cristo infunda a beleza do seu amor no nosso coração, através de uma confiança total, mas também que, através da própria vida, chegue aos outros e transforme o mundo. No coração da Igreja, minha mãe, eu serei o amor. Assim o meu sonho será realizado. Os dois aspectos estão inseparavelmente ligados. 199. O Senhor aceitou a sua oferta. Com efeito, algum tempo depois, ela própria exprimiu um imenso amor pelos outros, afirmando que este provinha do coração de Cristo que se prolongava através dela. Assim escrevia sua irmã Leônia: amo-te 1000 vezes mais ternamente do que habitualmente se amam as irmãs, visto que posso amar-te com o coração de nosso celeste esposo. E mais tarde escreveu a Maurice Bellier: como eu queria poder fazer-vos compreender a ternura do coração de Jesus, o que ele espera de vós.